Olá, é sempre um prazer estar ali conosco. Bom início de semana e bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Então começa com um resumo de notícias que se marca a atualidade nesse dia de hoje ali no país. Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género propõe para o Governo um aumento de licença de maternidade para 3 meses e instituição de licença de paternidade de 3 a 5 dias. Uma proposta é considerada execuível para o presidente de CIEG, Rosana Almeida, e que já está no Parlamento para aprovação. Cabo Verde também mesmo participa nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. A garantia foi dada para o chefe de missão olímpica nacional, Leonardo Cunha, que calcula no negócio número de atletas que também integra a delegação cabo-verdiana. Em termos de modalidade, participação no judo é já uma certeza para Cabo Verde, que deve acolher um dos 2 atletas mais cotados para a competição olímpica. A seleção principal de judo de Cabo Verde, também para Dakar, participa no Campeonato Africano, que está realiza de 20 a 23 de corrente mês, com equipa constituída por 5 judoca e um treinador. Magner Mendes, na categoria de 73 kg, Alexandra Silva, na 60 kg, representa o país no masculino. Na classe feminino, Cabo Verde está representado por atletas olímpicas Jamila Correia e Silva, menos 52 kg, Sandra Borges, menos 75 kg e Sandrine Dias, na 63 kg. Na São Vicente, uma equipa de multissetor liderado pelo Serviço Nacional de Proteção Civil recomeça a ação de fiscalização e de patrulhamento de instituições e também estabelecimentos comerciais no âmbito de combate à Covid-19. Rusga realizado no último sábado de noite e resulta no encerramento de 8 bares e no levantamento de um auto de notícia para modo de funcionamento irregular. Essa equipa mista de patrulha saía a procurar as situações de incumprimento por volta de 9h30 da noite e quando eram 11 horas já tinha encerrado um bar. Nesse caso estava a tratar de um bar que estava de funcionar fora do horário, de acordo com medidas em vigor é que te determinar que portas de estabelecimento de moda bar devem fechar às 9 horas da noite. Durante a sessão de patrulhamento foi ao todo fechado 8 bar, tudo isso por incumprimento do horário de fechar. A polícia fez ainda um auto de notícia por funcionamento irregular de um bar na zona de Candalona. Essa ação realizada sábado de noite foi início de uma fiscalização mais apertada com o objetivo de travar essa propagação de Covid-19. São 2 patrulhamentos, um diurno para ver as ações de situações de aglomeração, a não utilização das máscaras faciais, que é obrigatório mesmo na via pública. Será a fiscalização feita pela equipa multidisciplinar constituída pela IGAI, a Câmara Municipal com a fiscalização, a Polícia Nacional, as Forças Armadas, a Delegacia de Saúde, a Proteção Civil e teremos também connosco técnicos da Aéreas. Teremos também a fiscalização noturna, com essa mesma equipa multidisciplinar, mas direcionada para os espaços que estão em funcionamento noturno para garantir essas medidas sanitárias e principalmente a não aglomeração, o limite do horário de funcionamento, o limite de pessoas nesses espaços. Essa equipa multidisciplinar liderada pelo Serviço de Proteção Civil também tem ainda a tarefa de fiscalizar cumprimento de quarentenas na casa. Uma questão que, no entanto, a gente não pode deixar de colocar essas medidas que tem também que algum atraso, tendo em conta o ritmo de avanço da pandemia de Covid-19 ali na Cabo Verde nos últimos 2 meses. A situação passou por uma situação de contingência, que sim, que há um afrouxamento das medidas e houve um relaxamento no cumprimento das medidas, o relaxamento pessoal, as pessoas começaram a não fazer esse cumprimento, o que levou agora a fazer outra vez o reajuste e organizar a equipa multidisciplinar outra vez. Há que ser um trabalho conjunto, não é preciso a fiscalização estar em todos os sítios para as pessoas saberem que podem ser infectadas, ficarão doentes, o que pode levar à morte. Então há essa chamada de consciência cívica de todos nós, exatamente para apoiar a fiscalização, apoiar os agentes que estão no terreno e facilitar esse trabalho e travar assim o contágio. A ação de patrulhamento e de fiscalização por parte dessa equipa multidisciplinar tem de bem ser feita, pelo menos até fim de estado de calamidade.
Daqui a nada, não também fala de fiscalização também que acontece ali na praia, mas não também em direto para o Palácio de Governo, onde está jornalista de Olinda Freire que acompanha a conferência de imprensa do Ministério de Saúde sobre Covid-19. Ele que está acompanhado por repórter de imagem Carlos Cardoso. Olá, boa tarde, de Olinda. Muito boa tarde, Aide Carvalho. Boa tarde a si que nos assiste neste momento para tirar as dúvidas, atualizar sobre a situação epidemiológica Covid-19 aqui em Cabo Verde. Como já sabe, habitualmente às segundas fazemos sempre, transmitimos em direto do Ministério da Saúde o balanço feito por este Ministério relativamente a esta situação epidemiológica SARS-CoV-2 cá no país. Também é feito às segundas o balanço das últimas 2 semanas, mais também o resumo das últimas horas do dia de hoje, segunda-feira. Cá connosco já está o diretor nacional Jorge Noel Barreto, ele que nos vai trazer estes dados e seguidamente responder às questões dos jornalistas. Para já é tudo, vou deixar a palavra com o diretor nacional. Eu voltarei daqui a pouco, caso seja necessário, para mais informações. Fique connosco, até já. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação da informação das últimas 24 horas, como tem sido habitual, seguido do balanço dos últimos 14 dias. Nós tivemos o conhecimento dos resultados de mais 1.044 amostras analisadas nas últimas 24 horas, que nos dão a conhecer mais 137 casos novos, distribuídos pelos seguintes concelhos: 35 Praia, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina de Santiago 10, São Salvador do Mundo 3, Tarrafal de Santiago 1, São Miguel 2, Santa Cruz 5, São Lourenço dos Órgãos 9, Mosteiros 2, Santa Catarina do Fogo 3, Brava 6, Ribeira Grande em Santo Antão 13, Paúl 4, Porto Novo 7, São Vicente 19, Sal 2, Ribeira Brava em São Nicolau 2, Tarrafal em São Nicolau 2, Boa Vista 2 e Maio 9. Os 137 casos novos que conhecemos hoje representam 13% do total das amostras analisadas, o que constitui a taxa de positividade. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um caso suspeito em Ribeira Grande de Santiago, 19 em Santa Catarina de Santiago, São Miguel 5, São Lourenço dos Órgãos 16, Sal 20 e Boa Vista 39, ou seja, um total de 100 casos suspeitos identificados e que estão a aguardar o resultado do inquérito epidemiológico e das análises às amostras colhidas. Nós temos também um total de 365 pessoas que tiveram alta de ontem para hoje, a grande maioria no Concelho da Praia, 190, 7 em Ribeira Grande de Santiago, São Domingos 4, Santa Catarina de Santiago 10, São Salvador do Mundo 3, Tarrafal de Santiago 1, Santa Cruz 19, São Lourenço dos Órgãos 14, Santa Catarina do Fogo 2, Ribeira Grande de Santo Antão 9, Paúl 10, Porto Novo 10, São Vicente 30, Sal 15, Ribeira Brava em São Nicolau 11, Boa Vista 25 e Maio 5. Nós passamos a ter então um total de 23.402 pessoas que já tiveram alta e que representa 88% do total de casos já notificados. Neste momento nós temos um total de 2.927 casos ativos,
que representam 11% do total de casos de Covid-19 já notificados em Cabo Verde, e esse total é de 26.578 casos de Covid-19 identificados desde o início da epidemia cá em Cabo Verde. Em termos de casos sintomáticos, representam 25% do total dos casos já identificados, e os casos assintomáticos ou com sintomas muito leves, 75%. Em termos de óbitos, infelizmente, hoje nós tivemos mais 3 óbitos, ou seja, conhecimento de mais 3 óbitos que ocorreram nas últimas 24 horas, 2 no Concelho da Praia, 1 no Concelho de São Vicente, todas de pessoas com idade superior a 70 anos. Em termos de... Nós aproveitamos então a ocasião para endereçar as sentidas condolências às famílias enlutadas, pedindo que tenham forças para aguentar o seu momento de dor numa situação em que vivemos. Nós passamos então a ter um total acumulado de 235 óbitos por causa de Covid-19, o que representa uma taxa de letalidade global de 0,88%. Ainda nós continuamos a ter, a maior parte dos óbitos são de pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, correspondendo a 82% dos óbitos já ocorridos por causa desta doença, o que é algo a lamentar. Em relação a casos internados no Hospital Agostinho Neto, nós temos 7 pessoas internadas, 2 das quais precisam de cuidados mais especiais, encontram-se numa situação mais crítica. No Hospital de Santa Rita Vieira estão 4 pessoas internadas, mas estáveis, de acordo com as informações. No Hospital Ramiro Figueira, no Sal, estão 3 pessoas internadas, uma dessas pessoas está numa situação mais crítica. No Hospital Batista de Sousa, nós tivemos conhecimento de que há 24 pessoas internadas, mas nenhuma está numa situação grave ou crítica. No Hospital de São Francisco de Assis está uma pessoa internada, também numa situação estável. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, estão 7 pessoas internadas e todas numa situação estável. A taxa de ocupação está em torno de 50%. Nós passamos então a fazer o balanço dos últimos 14 dias, começando por dizer que de 26 de abril a 9 de maio foi analisado um total de 21.647 amostras, que nos dá uma média de 1.546 amostras por dia. Nós conseguimos identificar um total de 4.093 casos novos nesse mesmo período, o que dá uma média de casos novos por dia de 285 e uma taxa de positividade de 19%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 12 a 26 de abril, foi analisado um total de 18.068 amostras, que dá uma média de 1.291 amostras por dia. Foi identificado um total de 3.336 casos novos nesse período, dando uma média de 238 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 18%. Bom, como nós podemos verificar, continuamos a ter um aumento de casos, embora a diferença entre um período e outro já não seja tão acentuada como aquela que nós verificávamos até a semana passada. Neste momento, nós temos uma diferença menor entre esses 2 períodos, que na semana passada, quando tínhamos feito essa análise, era de cerca de 1.120 casos de diferença, e hoje, quando fazemos essa análise, é de 757 casos de diferença entre um período e outro. Como eu disse,
Parece que estamos a querer atingir o tal pico, embora ainda seja cedo para afirmar isso. E, como nós dizemos sempre, essas informações, elas variam diariamente, a situação é muito dinâmica e, de qualquer forma, as medidas que nós todos já conhecemos devem continuar a ser observadas, porque ainda é cedo para dizer que há alguma alteração que justifique baixar a guarda em relação à prevenção. Em termos de taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, não temos nenhum concelho com esta taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes, como é de calcular. Temos 4 concelhos que estão com a taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, mas, de qualquer forma, são taxas muito mais próximas de 150 do que 25. Por exemplo, Tarrafal de Santiago tem 144 por 100 mil habitantes, São Miguel tem 147 por 100 mil habitantes, Mosteiros tem 87 por 100 mil habitantes e Santa Catarina no Fogo tem 96 por 100 mil habitantes. Portanto, são taxas elevadas, apesar de estarem entre 25 a 50 por 100 mil, são valores muito elevados. De resto, os outros 18 concelhos estão com a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias bastante acima de 150 por 100 mil habitantes. Praia tem 934 por 100 mil habitantes, Boa Vista 940, São Vicente 853, São Domingos 190, Santa Cruz 283, Sal 463, Santa Catarina de Santiago 292, Ribeira Grande em Santo Antão 1015, Porto Novo 1011, Paúl 1312, Ribeira Brava em São Nicolau 2582, Tarrafal de São Nicolau 1177, São Salvador do Mundo 478, Ribeira Grande em Santiago 803, Maio 1304, São Lourenço dos Órgãos 683, São Filipe 470 e Brava com 1216. A nível nacional, essa taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias está em 727 por 100 mil habitantes, quando na semana passada, quando tínhamos feito esta mesma análise, estava em 684 por 100 mil habitantes. Como podem ver, ainda há um acréscimo em termos de número de casos, os casos aumentam e, portanto, a nossa preocupação mantém-se. Vamos ter que aguardar mais alguns dias para ver o impacto das medidas anunciadas pelo Governo, mas nós insistimos que, mais uma vez, cada um de nós tem o seu papel e cada um de nós tem que ser responsável e consciente para entender que a situação é uma situação crítica e que, se cada um de nós não obedecer às medidas de prevenção e às medidas anunciadas pelo Governo, será muito mais complicado nós conseguirmos controlar a situação, e isso significa que iremos prolongar uma situação crítica durante mais tempo do que aquilo que poderíamos ter caso as pessoas não cumpram. Quando dizemos as pessoas, estamos a dizer todos nós, não é? Todos nós não cumprirmos o nosso papel. Em termos de óbitos, já vamos a 16 neste mês de maio. Na semana passada, quando tínhamos feito este balanço, já tínhamos 8 óbitos, portanto, uma semana depois temos mais 8 óbitos, o que também não é de se estranhar, tendo em conta a dinâmica da situação epidemiológica no país. Mais uma vez, pedindo para que cada pessoa, cada instituição, cada entidade cumpra o seu papel, porque só assim é que nós conseguiremos
ter algum controle da situação. Em termos de vacinação, a campanha de vacinação continua, sobretudo neste momento dirigida às pessoas com idade superior, igual ou superior a 65 anos, porque, como puderam verificar, são essas pessoas que estão com mais risco de morrer e também são aquelas pessoas que têm um risco acrescido de terem complicações por causa da doença e de serem internadas e também acabar por congestionar os serviços hospitalares para dar a devida atenção. Portanto, nós já temos um total de acordo com os dados na plataforma, quase 19 mil pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, cerca de 95% de profissionais de saúde que já tomaram a sua primeira dose daquilo que estava previsto no plano de vacinação, um pouco mais de 60% ou cerca de 70% já tomaram a sua segunda dose e alguns profissionais de saúde vão sendo vacinados, que são profissionais de saúde que tinham tido Covid-19 e que estavam à espera para cumprir o período para depois serem vacinados. E são esses que nós estamos a vacinar, são poucos, mas sobretudo neste momento são pessoas com idade superior a 65 anos. Já temos um total de 12.676 pessoas idosas que já receberam a sua primeira dose de vacina e continuamos com a campanha de vacinação e insistimos para as pessoas que estejam nessa faixa etária, ou seja, que tenham 65 anos ou mais, se já se inscreveram e ainda não foram contactadas para serem vacinadas, o favor de entrar em contacto com o centro de saúde próximo da sua residência ou a delegacia de saúde para saber o que é que se passa e pedir esclarecimentos. Nós então ficávamos por aqui, agradecendo a vossa atenção. Boa tarde. Boa tarde. Fala Guilherme Freire, da televisão de Cabo Verde. Disse aqui que temos hoje 100 casos suspeitos, que aguardam neste momento o resultado. A questão que vai é a seguinte: o que é que, em termos do regulamento que tem estado em prática, o que é que vai acontecer a essas pessoas caso testarem negativo? Porque eu estou a colocar esta questão porque neste momento há pessoas a questionarem sobre pessoas com familiares ativos e que depois de testarem negativo, essas pessoas são liberadas. Algumas pessoas pensam que essas pessoas deviam estar a cumprir a quarentena como quem está com, portanto, o membro da família ou os membros da família que testaram positivo. Pronto, eu trouxe essa questão, eu gostaria de ouvir comentários da Direção Nacional de Saúde sobre esta matéria. Sim, na verdade são sobretudo pessoas que coabitam, não é? que partilham o mesmo espaço, pode ser o mesmo espaço, principalmente as pessoas que moram juntas. Há esse risco, por isso a importância de tentarem cumprir a separação entre quem está positivo e quem não está, sobretudo a questão da higienização das mãos, da utilização das máscaras. O que o regulamento diz é que a Delegacia de Saúde faz uma análise do risco de exposição. É claro que os contactos mais próximos devem fazer o rastreio. Quando a Delegacia de Saúde entende que o período, se calhar, de contacto, digamos assim, entre o caso positivo e os seus contactos mais próximos, seja um período muito curto, que ainda pode ser que, fazendo o teste, o resultado seja negativo. Desculpe, estou a falar, por exemplo, no caso das mães. Uma mãe que tem um filho bebê, por exemplo, que está... Eu vou chegar lá. Então, pedem para as pessoas aguardarem mais 1 ou 2 dias para fazer o teste, para ver se, alargando um pouco esse período, a probabilidade do teste ser positivo, visto que há um contacto bastante próximo, a probabilidade do teste ser positivo é muito maior.
É claro que o teste, nós sempre dizemos que o teste faz um retrato do momento. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se infectar 2, 3 dias depois. E pode ser que seja a infecção decorrente do caso positivo, mas também pode ser, se essa pessoa continuar as suas atividades do dia a dia e não tomar as devidas precauções, pode ser que ela se contamine por outras vias, que ela se infecte por outras vias. Mas o regulamento é esse, que é o mesmo que existe e que está a ser aplicado em outros países, e é aquilo que nós dizemos. A realização do teste dá-nos a informação concreta daquele momento. Mas a situação epidemiológica, ela é dinâmica. Por isso é que nós dizemos, mais importante do que estarmos a fazer testes com frequência é as pessoas cumprirem as medidas de prevenção, porque você pode fazer um teste hoje, dá negativo, daqui a 2, 3 dias você pode ter outros contactos, entretanto, infectar-se, e você vai fazer o teste e dá positivo. Portanto, aqui, realmente, e reforçamos isso, o importante é cumprir as medidas de prevenção. Todos nós temos que cumprir essas medidas de prevenção. Nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Infelizmente, esta é a melhor solução que nós temos por enquanto, se quisermos ter algum controle sobre esta infecção. Doutor, estamos praticamente a menos de 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês e tal do final do ano letivo. O SINDEP, Sindicato dos Professores, estará há dias que é a favor do encerramento das escolas, neste momento, tendo em conta o ponto de situação, a situação epidemiológica, mas o Ministério da Educação, os Ministérios da Educação e Saúde têm opinião contrária. Que comentários faria sobre esta questão? Deve-se encerrar ou não as escolas? Então, vão ser encerradas ou não? É assim, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, desde o princípio, têm estado a trabalhar em conjunto no sentido de encontrar as melhores soluções para permitir que os alunos possam continuar a ter acesso ao ensino com os menores riscos possíveis em termos de propagação e transmissão do vírus. Existem orientações que estão publicadas em boletins oficiais. A última orientação, as últimas recomendações foram publicadas a 29 de outubro, precisamente para dar as recomendações para o ano letivo 2020-2021, que veio reforçar as orientações que já existiam e também clarificar os critérios de quando é que se deve encerrar escolas, de quando é que se deve encerrar uma sala de aula, uma turma. Portanto, isso está tudo muito bem definido, de acordo com os critérios científicos que nós temos acesso. Portanto, nós, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, nós entendemos que cada situação deve ser analisada, porque cada situação é diferente, à luz dos critérios que já estão definidos. Não é? Portanto, fechar todas as escolas de uma forma, como é que eu hei de dizer, indiscriminada, pensamos que não será a melhor solução, porque, repare, se nós formos ver também, há várias instituições que também têm funcionários, vários casos positivos, e, no entanto, essas instituições não estão fechadas. Não é? Portanto, cada situação deve ser analisada, tendo em conta o seu risco, e as medidas são tomadas considerando também as recomendações que já existem. Portanto, às vezes pode ser as pessoas podem ficar um bocado ansiosas, com um pânico, mas para isso é que existem os critérios científicos e as orientações técnicas que devemos analisar de forma calma, friamente, para tomar as melhores decisões. Muito obrigada. Hoje temos um óbito. Nos agradece a equipa que se acompanha a conferência de imprensa e diretor nacional de saúde para trazer informação. Nos continua Cabo Verde Magazine com outras informações. Na praia, 7 estabelecimentos foi encerrado e uma festa privada com teu alguém juntado, cancelado, bebidas alcoólicas e padinha prendido, além de alguns alguém que detido para identificação. É resultado de uma fiscalização levada a cabo por uma equipa multissetorial sob coordenação de serviços
Serviço Nacional de Proteção Civil no âmbito de combate à Covid-19. Acompanha essa reportagem com entrevista exclusiva para TCV sobre essa operação que decorre na sábado de noite ali na cidade de Praia. Noite de sábado, dia que Cabo Verde registra 274 novos casos de Covid-19, sendo que 112 apenas na cidade de Praia. Dados alarmantes que têm posto quase todo ilhas na situação de calamidade. Um grupo constituído por 44 elementos, sendo que 8 efetivos de Polícia Nacional, 28 de Forças Armadas, 5 de Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, 2 guardas municipais e 1 inspetor de IGAI, concentra frente da Esquadra de Fazenda para mais uma missão de fiscalização na cidade epicentro de pandemia. Plano de atuação já estava traçado, mas apenas uma pequena reunião entre responsável de cada equipa para acertar últimos detalhes. Depois, sai de hoje posto na quinha que Caçata cumpre medidas. Conforme a resolução do Conselho de Ministros de 30 de abril, funcionamento de estabelecimentos comerciais, bares, esplanadas, deve operar num quadro de conformidade sanitário, deve operar conforme cumprimento de regras sanitárias e ti 9 horas de noite. Já restaurantes também ti 11. Eugênio Lima foi a primeira zona que fiscalizado. Eu não ganho comprar nada, eu não ganho coisa. Sim. Eu ponho por ter aqui que sempre na hora. Mas hoje não vem para uma missão específica. Entende? O inconveniente que nós, a senhora aberta, nos pede apenas estar alerta e ter essa mensagem que a senhora tem que inserir na hora que acordar. Na Eugênio Lima, equipa coordenada para a Proteção Civil, recebe denúncia de uma festa privada que estava a acontecer na Paiol, com presença inclusive de crianças. Não está canto super bem, não está tremendo. Não porta fechar. Com tudo que eu ali, não pode. Máscara, nunca tinha máscara. Com o quem tinha máscara. Tem a máscara, não usa, mas eu não tremendo. Pois, está num espaço quente, confinado. E que era o amigo? Tem certeza que tinha máscara. Depois nós temos um aparelho de som ali que nós lhe entrar no de música ali com o barulho. Não, ele desliga. Música de parabéns. Não, ele desliga, gosta ali. Então, música de parabéns que subiu. Senhor, quer discutir? Nós não ouvimos. Foi música de parabéns que boa. Senão não está prendendo aparelho. Não, que ele está a casa para molhar. Aparelho de meu, não está para tabaco. Não está prendendo. Acaba para detectar, de facto, muita aglomeração de pessoas num espaço confinado, muito bem apertado. Isto não é um momento oportuno para a realização de atividades de género e é aconselhável que qualquer festa de aniversário seja feita num contexto intrafamiliar. Na Palmarejo, quase meia-noite, um flagrante considerado grave, numa altura em que está proibido festas, tanto privado como público ou de espaço público. Porque aquele espaço que tem condições para funcionar mais está. Entende? O espaço hermeticamente fechado e pessoas estão fumando xixi. Hoje é fumaça que está ali. Praticamente aquela atmosfera nunca consegue respirar. Entende? Ele nunca sabe que substância que está ali dentro, entende? Mas a pessoa tem estado a troca a boquilha? Tem boquilha à vontade. Mas será que esta troca? Tudo alguém está a troca, não está a cada alguém um boquilha. Aquele é no mundo inteiro que só está... Sim, mas nós estamos numa situação de pandemia que... Se a pessoa consumir... Nós tudo não está colaborando para a coisa bem em frente. Então, melhor nós encerrar todo o lugar. Vamos que nós cata ficha todo o lugar. Não tinha encerrado todo o lugar. Mas não deu... Sincerado, assim é melhor. Mas não deu oportunidade... A mim fica fichado no tempo de pandemia, fica fichado um cacete tempo, um acerto. Exato. Havia o consumo de xixa no espaço. É um espaço praticamente fechado, sem ventilação e muito consumo de álcool por parte de clientes. E a situação foi alarmante, porque nós estamos em situação de pandemia e nessa circunstância nós apelamos a pessoa para evitar o consumo de xixa, sobretudo na questão de partilha daquele instrumento. Na bairros de Trachapeu e Safendi, achado muito alguém juntado, venda de produtos na passeio e tchau pessoas sem máscara.
Bom, nesse momento nós estamos na zona de Terra Chapéu, que é uma das zonas que é mais problemática a nível de aglomerações de pessoas e também de incumprimento das medidas restritivas. No Cabo identifica alguns espaços abertos, fora de horário de funcionamento, e no Cabo para Insera. É uma zona que sempre, a hora que a autoridade está ali presente, há muita agitação, há muita turbulência e também então estar autorizista, e tumultos, e pessoas a tirar garrafas, pedras e até mesmo já houve situação de disparos perante forças de autoridade. Por isso que não deve estar ali presente constantemente para tentar impor a ordem pública nesse bairro que é bastante crítico. Dentre que os produtos que a Inspeção Geral de Atividade Econômica prende, está fazer parte de 16,5 litros de bebidas alcoólicas, que segundo a inspetora de GAI, que cumpre com o requisito de segurança e qualidade. Que tem uma garantia de que aquele produto é seguro, então é que pode ser comercializado assim. E tem que ser da mesma forma que os outros, com o seu rótulo próprio, com o recibo de compra e na embalagem próprio. Caso contrário, é duvidoso, nunca pode permitir que entra a marcar um produto que nunca sabe se é a origem, tá bom? No campo encontra outro espaço aberto que devia estar encerrado nesse horário. Praticamente GAI acaba para intervir e acaba para aplicar com a meio suspende a atividade do espaço. No campo faz uma entrada ali de forma musculada, por forma a dispersa aglomerações na via pública e insere todo espaço que funciona fora de horário. Só na noite de sábado, fechados 7 estabelecimentos e uma festa privada que tinha alguém dentro de uma casa cancelado. Durante a operação, prendido ainda alguns embrulhos de droga, padinha e 2 alguém detido para efeito de identificação. Fiscalização prolonga até 1 hora de madrugada e também continua nos próximos dias. Cima ditado tafla é difícil agrada a gregos e troianos. Algumas pessoas que ficam contentes com a fiscalização e aplicação de multa ou encerramento de espaço, mas tem quem que aplaude a iniciativa de fiscalização e no meio disso tudo também houve algumas críticas sobre aumento de casos de Covid-19 no país para a última campanha eleitoral. Está bom trabalho, está contínuo, está flá, para fazer bom trabalho. Com verde, a nós é pobre, nunca tem condições de fazer, mas se não entra na estádio de emergência, com verde está cai mais naquele que não está para não cair. E ainda não está na estádio de calamidade. Todo mundo só está trabalha. Todo mundo só faz aquilo, só faz aquilo lá. E nem que não pensa, é para morrer partido, não. Num partido que está fazendo nada para a doença, não. Olício, que acaba com a doença. Janira, que acaba com a doença. Que acaba com a doença. É nós que é para acabar com a doença. Se não respeita, doença pode acabar. Doença sempre estava, não se consciente, mas doença estava. Mas só que na campanha, eles fossem fazer a campanha, que fazer o encerramento, que todo mundo estava lá. Doença aumenta, depois de fazer a campanha. Quem Ulisses é culpado, quem Janira é culpado, para mais calema nossos povos. E mais burro em nós, que bem ativista, que calema uma doença estava, que calema tem um aumento. Vírus, essa flama que tem. A minha taxa, mas vírus está assim. Só que nós, calverdianos, não tá pensa uma coisa na sabura. Esse que está pensa na morte, para nós nunca está morto, mas que os outros países, que está queimado, que está enterrado, 150 caixões na umbala. Se não está morrendo, se mesmo está morrendo naquele país, não está respeitado. A mim sabe mais vírus está, não sabe mais doença está, não está contínua, gosta de ter máscara, para mostrar distanciamento. Mas me sempre está usando a máscara, álcool gel, para mostrar que ela que usa, que não tem, para não fazer, para não respeita.
Não, festa ligação. Casa vazio. O único que está dura que bem foi esse trabalho para morrer bifana. Ele não é um rapazinho que chama Kevin, assim, que está foi sem bifana para criar seu filho. Mas ele está tendo sem máscara. Ministro dessa distanciamento dele. É para quem não usa amarelo. Ele está foi sem negócio para criar seu filho. Para tomar outro menina, para jurar coitados. Deixa uma mensagem, a mim da flor, tudo grande, tudo jovem, para não cuidar, para uma doença, só na Cabo Verde, sim. Está. Doença está, é para não cuidar, para não usar máscara, para não usar sempre álcool gel, para não ficar distanciamento de pessoa. Tudo tem que mudar para nós um país coitado. Gosto de Manos Elizabeth acaba de falar. Se não se está morrendo, se naquele outro país não está comportável. Doenças está na Cabo Verde, se mata cerca de 10 pessoas por semana e o uso de máscara é obrigatório. Não está fazer um intervalo, não está volta já com outras notícias na língua de terra. Até já. Prazer mais um vez, bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine. Fundação Humana distribui 170 kits higiênicos a mulheres de Santiago Norte. Representante da organização na Cabo Verde explica que a propósito de fundação é apoio à família, sobretudo mulheres que vivem na situação de vulnerabilidade financeira nesse tempo de pandemia. Fundação Humana distribui 170 kits higiênicos a mulheres de Santiago Norte. Ato simbólico acontece na Escola Básica de Santa Cruz, agrupamento 13. A Fundação Humana tem como seu foco a abertura de 2 centros de cuidados paliativos e doenças continuadas aqui em Cabo Verde. E para dar a conhecer a Fundação, a sua presidente, que se chama Cláudia Semedo, ela reside em Portugal, ela decidiu lançar uma campanha dentro da comunidade de língua portuguesa. Então foi lá que ela conseguiu, junto dos parceiros, ela conseguiu mobilizar todos esses kits que estão aqui, que hoje vão ser entregues às delegações do Ministério da Educação, que é um dos nossos parceiros, para que as mulheres beneficiárias possam receber esses kits. Uma distribuição que te foca na mulheres, isso por causa de pandemia de Covid-19, como te refere Dárcio Vasconcelos. Nós sabemos que as mulheres são as mais afetadas com a pandemia do Covid-19. Então foi lá que a Cláudia disse, olha, nós vamos ver o que é possível para ajudar as mulheres que estão nas zonas fora dos centros urbanos. Os kits são 350 kits, mas para que as pessoas pudessem receber um kit bem composto, decidimos aumentar em termos de quantidade os kits. Então, o que culminou com vamos ter agora 170 beneficiários. Ou seja, na região. Exato, na região Santiago Norte, Santiago Sul. E desta forma vamos entregar hoje 170 kits às mulheres aqui da região de Santiago Norte. Delegações do Ministério de Educação de Santa Cruz e de Santa Catarina de Santiago te envolvem nesse projeto para engrandecer a satisfação de famílias. É um ato de ajudar o próximo, portanto é importante para a comunidade educativa aqui, sobretudo de zona conhecida de Chupana. É um gesto simbólico que eu, enquanto delegado, agradeço bastante. Espero que a situação do tipo repita por mais vezes. Estamos num tempo atípico em que há muitas dificuldades nas famílias devido a essa pandemia que nós vivemos. E esse gesto veio propriamente numa boa hora. É um gesto nobre e certamente as beneficiárias farão bom uso, sobretudo nesse momento da pandemia. Fundação Humana distribui 170 kits higiênicos a mulheres de Santiago Norte, isso no Conselho de Santa Cruz. Fundação Humana, que em novembro de 2020 faz lançamento de campanha Bolsa Íntima na Suíça, Holanda, França, Itália e Estados Unidos da América. Uma campanha que conta com parceria de Associação de Crianças Desfavorecidas, Agência de Despacho Fureira e Sena e Agência Intercontinental Lionel e Domingas.
441 recrutas, entre as 11 mulheres, jura bandeira perante o ministro de Defesa Nacional, Rui Figueiredo Soares, que enaltece papel de Forças Armadas na defesa de conquistas de nação. Cerimónia que decorre no Centro de Instrução Militar de Morro Branco, na São Vicente, marca fim de primeira incorporação de 2021 e foi presenciado pelo ministro de Relações Exteriores de Angola. Juro defender com honra a pátria, mesmo consentindo o sacrifício da própria vida. Guardar e fazer guardar a Constituição e demais leis da República. Pela pátria, pela pátria, pela pátria. Esse ritual cheio de emoção e que te repeti 2 vezes na cada ano, de marcar fim de recrutamento destes 441 jovens que a partir do dia de domingo passar também a integrar fileiras de Forças Armadas de Cabo Verde. Além de garantir renovação de Forças Armadas de Cabo Verde, ratificação do juramento à bandeira é, de acordo com o Ministro da Defesa Nacional, um ato nobre de cidadania que a partir de agora está a colocar esse grupo de rapazes e raparigas na vanguarda da defesa de pátria. Constitui de facto motivo de orgulho e satisfação para a nação cabo-verdiana quando os seus filhos não poupam esforços e sacrifícios para a defesa e preservação das conquistas da independência e da democracia. Estou seguro de que é com orgulho no presente e de olhos postos no futuro que as Forças Armadas recebem estas e estes jovens numa constante renovação que é sinónimo e garantia do futuro que urge construir. Batalhão de Instrução de Primeira Incorporação 2021 tive ao todo 6 semanas de treino. E 3 de cada semana foi passado no curso de especialidade na área da Polícia Militar, Fuzileiro e Marinheiro. Em termos de avaliação, foram realizadas provas de treino físico, mérito pessoal e mérito escolar, com muito satisfatório resultado final médio de 15,8 valores no batalhão de instrução. Para além das instruções ainda no decorrer desta incorporação, foram realizadas palestras subordinadas aos temas de prevenção do uso de substâncias psicoativas, o combate contra a violência baseada no género, o historial das Forças Armadas de Cabo Verde e a mudança do estilo de vida perante a pandemia da Covid-19. Cerimónia de ratificação de juramento à bandeira dessa primeira incorporação de 2021, conta com a presença do Ministro de Relações Exteriores de Angola, Tete António. Hora de nos despedir, mas antes de nos bem, não te deixa com Kino Cabral na nossa rubrica Lembra Tempo. Cabo Verde Magazine está volta amanhã. Nós fica direito, fica com Deus.